a atuação do Brasil e da China na África. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco para abordar esta questão o professor Fernando Jorge Cardoso, da Universidade Fernando Pessoa, do Porto, e diretor do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais de Lisboa. Participa da entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, eu queria um pouco que o senhor abordasse modelos de saída da pobreza. Quer dizer, quais são as... eu sei que é um método difícil porque os países são muito diferentes dentro do continente africano. Mas qual tem sido assim, a lógica seguida na busca de redução da pobreza e de busca do desenvolvimento de alguns países, principalmente aqueles da língua portuguesa? Essa abordagem de redução da pobreza, luta contra a pobreza, luta contra a desigualdade, é uma linguagem que se arrasta desde os anos 70, os anos 80, os anos 90 e até hoje. E o resultado prático de toda essa tentativa de modelização e de abordagem de luta contra a desigualdade, de luta contra a pobreza, não deu resultado prático durante até o início da presente década. E não deu resultado prático porque não houve crescimento económico. Você não pode lutar contra a pobreza numa situação em que não tem meios para isso e em que depende total e completamente da ajuda internacional para o fazer. Portanto, a situação é uma situação não sustentável em que se olha para o desenvolvimento de um país qualquer que ele seja, em África ou em qualquer outro sítio, a partir daquilo que os doadores internacionais acham que podem e devem ajudar, enfim, com boas intenções ou não, isso agora não está em questão, o desenvolvimento desses países. Onde, efetivamente, começam a existir condições para um aumento, digamos, para uma luta contra a pobreza e para uma luta contra a desigualdade, é nesta altura, em que há crescimento económico. Agora é que pode ser cobrado, vamos dizer assim, às lideranças africanas, o que é que efetivamente elas estão a fazer para diminuir os índices de pobreza e os índices de desigualdade nos seus respectivos países. Nessa questão do desenvolvimento, que países o senhor destacaria nesse continente? Olha, o que é interessante na análise que nós podemos fazer hoje da África, como eu disse no início, é que a generalidade dos países está a crescer. Ou seja, a resposta à sua pergunta, eu diria todos. Não há nenhuma liderança em país africano algum que deva ser posta de lado na cobrança, enfim, dessa... Eu só acho que você fez a restrição apenas do Zimbábue. Fiz do Zimbábue por razões de natureza política que são do conhecimento público. Enfim, há um contencioso político no interior do Zimbábue em que Robert Mugabe e uma liderança muito à sua volta, uma liderança militar e política à volta da ZANU, recusam a transferência do poder para quem efetivamente ganhou as eleições, porque houve fraudes eleitorais. Essa é uma situação muito complicada porque Mugabe, que tem uma péssima imagem no exterior da África, tem uma ótima imagem no interior da África. Porquê? Porque Mugabe tem uma história política de afrontamento, digamos, do Reino Unido, portanto, do Império Britânico, por um lado. Portanto, tem louros que lhe vêm dessa altura, dos anos 70 e dos anos 80. Tem também, digamos, na primeira parte da sua governação, que dura até meados dos anos 90, vamos dizer assim, que dura cerca de 15 anos, em termos internacionais foram-lhe acreditados louros, ou seja, ele efetivamente não fez mexidas na Constituição, não mexeu na estrutura de distribuição da terra, principalmente concentrada nos colonos, nos farmeiros rhodesianos, vamos dizer assim, brancos, e, portanto, conseguiu manter a estrutura económica do país altamente baseada nas exportações de produtos agrícolas. A partir do momento em que, digamos, Mugabe não consegue resolver o problema da terra no Zimbábue, ele entra num processo que depois não consegue sair da lógica desse processo, que é retirar terras produtivas aos brancos, supostamente para os entregar a negros. Mas o que aconteceu na prática é que as terras acabaram por ir parar às mãos, digamos, das elites no poder, que de farmeiros têm nada, não é? E essas terras produtivas transformaram-se em terras estéreis. Professor, eu acho que foi o ex-presidente Nixon, uma vez disse uma frase que deu uma confusão danada aqui na América, que ele dizia o seguinte: para onde o Brasil for, a América Latina vai atrás. Seria possível dizer isso em relação à África? Tipo assim, para onde Angola for, a África vai atrás, para onde a África do Sul for,
a Angola, a África vai atrás? Não, de forma alguma. É possível falar em país que está na ponta na África e o país que está no retardo na África? Você não tem uma liderança? Taxas de crescimento? Não tem. Como o senhor avalia isso? Não tem, de forma alguma. Não tem por variadíssimas razões. Vamos pegar em duas, que é para não nos estendermos muito. África do Sul. Vamos falar no país que é efetivamente o país semi-desenvolvido, quer dizer, o país mais desenvolvido do continente africano e com setores produtivos de ponta, vamos dizer assim, particularmente setores financeiros. A África do Sul, durante o tempo do Apartheid, que durou até, enfim, 1994, 92, 94, houve ali um período de transição, mas enfim, as primeiras eleições democráticas vão ocorrer em 94 com a eleição de Mandela. A África do Sul, durante todo este período, é uma África do Sul, vamos dizer assim, pária, em termos do sistema internacional e também em África. É um facto que, do ponto de vista económico, a África do Sul, no seu complexo da África Austral, onde se situa também Angola, Moçambique e um conjunto de outros países, Botsuana, Namíbia, Lesoto, Suazilândia e também a Zâmbia e o Zimbábue, as relações económicas que a África do Sul estabelece com estes países, particularmente relações que têm a ver com importações e exportações, por um lado, que têm a ver com transportes, que têm a ver com redes de energia também, são extremamente fortes. Portanto, há um complexo económico da África do Sul que tem uma presença efetiva e uma importância grande nas respectivas economias. Angola é uma economia que não está integrada com a África do Sul desde o início. Portanto, há um vasto território chamado Namíbia e outro Botsuana que se intromete, vamos dizer, entre a África do Sul e Angola. Mas Moçambique, sem dúvida, particularmente a zona sul de Moçambique. Mas quando termina o Apartheid, o que é que se vai passar e ainda está a passar com a África do Sul? É que os outros países africanos não aceitam a liderança da África do Sul. Há aqui um problema simbólico e um problema político que, mesmo com Mandela, dura até aos dias de hoje. E quando Mandela desaparece da cena política, pior ainda. Porque Thabo Mbeki e agora Zuma não têm capacidade de liderança em termos da África, não são aceitos. E parece que vai casar de novo, né? Parece que vai casar. Sim, o Zuma, enfim, sim, a Zuma tem 4 mulheres. Parece que vai para a quinta agora. Enfim, desde que governe-se com pouca corrupção e com algum discernimento que case com quem lhe apetecer, desde que não seja a força. E essa questão da corrupção que o senhor menciona aí, sim, é uma questão, vamos dizer assim, muito presente na África, né? Quer dizer, existe já algum movimento, ou isso é uma coisa que virá, o combate à corrupção só virá dentro de um processo de desenvolvimento total? Eu contesto a sua afirmação. Eu penso que a corrupção é mais presente no Brasil do que em África. É mais presente no Japão do que em África, a níveis diferentes, talvez. Evidentemente que há corrupção em África, onde há grande riqueza e grandes negócios a serem feitos em momentos determinados, e são negócios individualizados, obviamente há comissões. Mas essas comissões são dadas por quem? Pelas grandes companhias. E são elas que, efetivamente, estão dispostas a pagar para obterem determinado tipo de favores. Alguns deles lícitos, outros deles ilícitos, e ilícitos principalmente porque muito pouco transparentes. Porque não aparecem efetivamente em cima da mesa e não aparecem como retribuição de alguma coisa. Portanto, eu não vejo que a corrupção neste momento seja o grande entrave para o desenvolvimento da África. Não vejo isso dessa maneira. Obviamente, casos específicos à parte, não é? Mas em termos gerais eu não vejo isso. Eu vejo que há, efetivamente, por exemplo, em toda a ajuda europeia, da Comissão Europeia, e em toda a ajuda dada pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, há cláusulas bastante específicas de transparência, de accountability, portanto, de prestação de contas, em que é muito difícil você não dizer o que é que está a ser feito com o dinheiro. Não é? Portanto, onde é que escapa esta parte das entregas de comissões? É nas grandes companhias privadas internacionais e públicas também, que para ganharem um determinado negócio estão dispostos a acrescentar 10% para, enfim, fins mais ou menos indeterminados. Mas, professor, tudo bem, eu acho que qualquer afirmação que tenta imputar o continente africano como um país corrupto, como se aplicava no Brasil, realmente é um preconceito e tem de ser contestado. Agora, tem uma relação muito direta entre essas práticas, vamos dizer, não tão lícitas, com a questão da estrutura política, administrativa e histórica. Por exemplo, se você pega um país que tem a democracia funcionando, os tribunais funcionando, controle de contas, se você pega um país que tem as estruturas de informações, de levantamento de preço, os bancos centrais fortes, é diferente de países que não tem. Me parece que a África, de modo geral, ainda tem uma estrutura administrativa, vamos dizer, que demanda desenvolvimentos longos pela frente. Isso não pode abrir
margem a esse tipo de desvio de recursos? Colocado dessa maneira, estou de acordo consigo. Efetivamente, a fragilidade das instituições e a incapacidade de elas serem da separação de poderes, vamos dizer, do judicial, do legislativo e do executivo, é uma luta que acontece, enfim, em estádios de desenvolvimento e acontece em África, sem dúvida. Mas, olha, vou-lhe dar um exemplo. Zimbábue. A estrutura judicial do Zimbábue é talvez das mais independentes no continente africano. De tal forma que, por diversas vezes, o poder judicial zimbabuano agiu contra as decisões do executivo de Robert Mugabe. Variedíssimas vezes. E, portanto, o que eu quero dizer também é que, mesmo em circunstâncias muito desfavoráveis, pode haver afirmações de independência que têm a ver... Ali tem a ver um bocado com uma tradição anglo-saxónica bastante arraigada que se manteve ao nível do poder judiciário. Mas colocada, como você colocou, fragilidade das instituições, pouca capacidade de exercício da transparência... E ditaduras, né? Ditaduras em África, neste momento, é muito complicado você encontrá-las, sabe? Você vai encontrar... O caso do Zimbábue, por exemplo, né? Sim, mesmo o caso do Zimbábue, neste momento houve eleições e há uma partilha do poder. Portanto, aí a questão já não... O fulano lá está há 30 anos no poder. O fulano está há 30 anos, mas agora está a partilhá-lo. E também há uma questão da própria natureza. O Mugabe não é imortal, não é? Ele está-se a aproximar dos 90 anos. E, aliás, vou-lhe contar uma história muito interessante. É que, nos acontecimentos destas últimas eleições, Robert Mugabe estava disposto... Aliás, ele fez umas declarações públicas dizendo que estaria disposto a abdicar, a retirar-se e a deixar que o seu opositor efetivamente assumisse a presidência do país, o Morgan Tsvangirai. O que aconteceu foi, imediatamente após essas declarações, houve uma reunião do Comitê Central da ZANU e depois dessa reunião Mugabe aparece outra vez com um discurso muito duro. E porquê? Porque os colegas do Mugabe disseram assim: muito bem, meu caro, tu és uma figura histórica, podes retirar-te do poder, vais ter um exílio dourado, algures no país que te apetecer. Não é? Mas o que vai acontecer é que o Morgan Tsvangirai, com o seu grupo, tomam o poder e a primeira coisa que eles vão fazer é pôr-nos na prisão ou irem buscar toda a riqueza que nós temos. Portanto, tu sais, mas quem vai perder somos nós. Portanto, tu não sais. Só sais quando nós dissermos que sim. E toda a entourage à volta do Mugabe obrigou a manter aquela posição. E ele foi um pouco a contragosto e depois assumiu, não é? Professor, vamos voltar aqui. O senhor falou uma coisa interessante, que com a demanda de recursos naturais, a África voltou a estar no centro das atenções do mundo. Quais são os produtos, quais são as linhas de investimento da economia e que a gente poderia dizer que são os pontos fortes do continente africano para disputar esse mercado globalizado? Aí eu vejo, digamos, uma possibilidade interessante de cooperação entre o Brasil e várias lideranças nos países africanos. Os interesses da África, do ponto de vista das negociações internacionais de comércio, são muito semelhantes aos interesses brasileiros, no sentido exatamente da abertura dos mercados internacionais à exportação de produtos agrícolas e particularmente de determinado tipo de produtos agrícolas que ainda são objeto, digamos, de protecionismo ao nível do mercado europeu e do mercado norte-americano e agora crescendo também do mercado chinês, que está em crescimento. Ora, muito bem, os produtos que neste momento são as alavancas são matérias-primas. São as matérias-primas. Não há países africanos que tenham produtos, digamos, manufaturados ou bens de equipamento que possam servir como alavancas para o seu próprio crescimento. Podem servir e servem para o crescimento dos respectivos mercados internos, particularmente em países como a África do Sul. Petróleo. Neste momento, digamos, há cada vez mais descobertas de jazigos petrolíferos, não só ao longo da costa atlântica, mas também em solo. Gás natural. O gás natural aí já não é tanto na plataforma, digamos, continental, atlântica, mas também no continente ele próprio. Sim, e há tecnologia própria para o desenvolvimento desses potenciais? Tudo isso é feito. Tudo tem que vir de fora. Tudo isso é feito com as grandes companhias petrolíferas internacionais, não só as habituais, mas as novas, não é? Qual é o estágio tecnológico, digamos assim, dos países africanos? Como é que o senhor classificaria? E se há possibilidade, por exemplo, a exemplo do que aconteceu com a Índia, que de repente passou a dominar um nicho de mercado importante na venda de softwares, produtos de informática, não haveria essa mesma possibilidade de se desenvolver esse modelo na África? Neste momento, não.
Neste momento, não? Neste momento, não. Efetivamente, nós podemos encontrar que existe já há algum tempo uma noção muito clara que a única forma que a África tem de procurar acompanhar o desenvolvimento económico internacional é investir fortemente na educação e no conhecimento. E também na saúde e no saneamento básico. Isso está absolutamente claro. O problema são as verbas necessárias para o fazer. Portanto, eu direi que se o crescimento económico se manter sustentado, se for sustentável, eu penso que a procura internacional de matérias-primas o vai ser. Agora, dependerá um bocado da capacidade, digamos, em África, ela própria, de aproveitar esse crescimento para fazer investimentos inteligentes. Estou a falar um pouco dos Estados africanos, dos orçamentos públicos, desses mesmos Estados africanos. Portanto, se você me fizer essa pergunta, eu diria assim, talvez daqui a 20 ou 30 anos, sim, hoje não. Não vejo. No próximo bloco, nós vamos ver a questão da presença do Brasil e da China na África.